Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos estão me escutando bem? Tá, Eleusa? Você está me escutando? Ótimo. Boa noite. Baixinho. Então, eu vou aumentar o microfone. Aí, ótimo. Ótimo. Pronto. Então, muito boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe mais uma vez esse encontro e que nos traga luz, entendimento, para que saibamos transmitir com fidedignidade os pensamentos e os conhecimentos dos quais eles se valem de nós outros como meios para serem transmitidos. Lembrando da importância que nós estamos tendo com esse trabalho de divulgação no YouTube, no Instagram, porque esses conhecimentos chegarão aos rincões mais longínquos, às mais diferentes pessoas. Muitas vão contestar, outras vão multiplicar, mas a função é essa, né? Da semente que é lançada ao solo, que ela cresça, que ela multiplique, e como forma a parábola do semeador, se ela der 100 por 1, ótimo, se ela der 60 por 1, também está valendo, né? São 20 horas, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez aqui encontramos-nos, Senhor, diante de Ti, buscando em Teu Evangelho a luz que necessitamos para trilhar por essas veredas sombrias e estreitas. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua santa presença. Abençoa-nos, Senhor, com a inspiração que vem do alto, que sejamos nós outros, Senhor, dóceis instrumentos em Tua mão, a fim de que possamos arar o solo dos corações humanos, trazendo a luz do conhecimento, trazendo, Senhor, o consolo e a orientação necessárias a cada um que sofre. Abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa que está presente nesse encontro nesta noite. Que cada um receba de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, mas que cada um, Senhor, tenha em seu coração o entendimento das coisas que pode mudar por si só e a resignação daquilo que não consegue transformar no momento. Que a espiritualidade amiga nos abençoe com a sua presença, trazendo-nos luz e entendimento. Sê conosco, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Maria Santíssima. Sê conosco, espiritualidade amiga, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, para quem eu não cumprimentei, muito boa noite. Vamos passar, então, ao nosso estudo. Antes, nós vamos fazer a leitura. Hoje, excepcionalmente, eu não vou ler o Vinha de Luz. Até eu estou com Vinha de Luz aqui, mas a pedido mesmo do próprio Ascan, nós pegamos um outro livro que se chama Jesus no Lar, de autoria de Nécio Lúcio, pelas mãos do Chico, e abrimos no capítulo 4. O capítulo 4, o título é A Lição da Semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade,
É muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontraremos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, ela é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol, haja chuva, faça dia ou faça noite, trabalha ela sem cessar no próprio crescimento, e nesta ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Ele sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é uma ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera do que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, de bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que se lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por alguns momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário pelos seus serviços que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem esses sagrados princípios e não os praticam? Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam as sementes que ainda dormem, que apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, ainda guardarão consigo preciosos valores, mas por enquanto jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas um dia germinarão vitoriosas. Nos campos do nosso Pai, há milhares de almas assim, aguardando que as tempestades renovadoras da experiência para se dirigirem à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena plateia e partiu. Ele disse que ao longo do trabalho de hoje ele fará a explicação
dessa página que me soou tão salutar e tão de acordo com as necessidades do grupo. Eu tenho sido convocada a trabalhar no coletivo do grupo. Já há umas 2 semanas, 3 semanas, que eu tenho trabalhado junto com eles, através de desdobramento. Alguns de vocês têm sonhado aí comigo, não se lembram do sonho, mas porque é um trabalho que nós estamos fazendo durante o sono, com muitos de vocês, e por isso foi proposto pela Rita, pela Roana, pelo Demétrios, pelo Hans, um trabalho coletivo, onde eles sondariam o psiquismo de cada um de vocês e tentariam fazer um realinhamento dos chakras, dos pensamentos, das emoções, a fim de que trouxesse um bem-estar geral ao grupo. Alguns casos, o próprio Hans já entrou em contato, e está entrando ainda, ele não terminou devido ao grande número de consultas. Ele tem feito isso, um trabalho individual, mas cada um tem recebido, ainda que não veja, ainda que não ouça, ainda que não perceba, tem recebido uma grande bênção, como disse aqui na mensagem, nesses dias de intensas transformações, né? Sem mais demora, nós vamos passar para o estudo, que já estamos sendo solicitados. Então, estamos nós aqui na continuidade dessa obra maravilhosa que é o Mundo Maior, esse presente, essa pérola que o nosso amadíssimo Chico Xavier nos trouxe com tanto carinho, com tanto sacrifício das suas noites sem dormir, trabalhando arduamente dentro da sua formação nessa última existência de primário, né? Escrevendo uma obra que antecede a medicina ao falar do cérebro trino e que antecede a psiquiatria, a psicologia e outras ciências da mente em tantas inovações vanguardistas, né? Conhecimentos vanguardistas que antecedem o que a ciência vem descobrindo gradativamente. Então, hoje nós vamos encerrar, espero, né? Que consigamos encerrar esse estudo da dualidade e da polaridade, e hoje, mais especificamente, falando das 2 faces de uma mesma moeda. Então, é a continuação do capítulo 2, em que o nosso querido comandante, ele se vale desse trecho que está lá no capítulo 2. Sempre, sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos em unidade é falar no contrário da dualidade. Qual é o contrário da dualidade? É o quê? A unidade. E o que é a unidade, né? Então, nós falamos um pouco da dualidade, mesmo campo de evolução. São processos, não são opostos. Diferente de tudo que fizeram vocês acreditar. De tudo que criaram para vocês. Pensem comigo. Se vocês conhecessem somente o escuro, o negro, é como se vocês fossem cegos. Porque se vocês conhecessem só uma face, que é o negro, vocês não identificariam as formas. É como se vocês fossem cegos. Vocês não conseguem ver nada.
E se vocês conhecessem somente a luz? Como que seria? Se vocês vivessem totalmente num ambiente de intensa luz e vocês só conhecessem a luz, vocês também não teriam experiência nenhuma. Porque para que as formas possam se tornar visíveis, para que possa haver interação, para que possa haver conexão, é necessário que haja o quê? Polaridade. A luz precisa da decodificação das cores, nas suas mais diversas nuances, para que somente assim o homem possa, e o homem que eu estou falando aqui é a inteligência, possa conseguir identificar as outras formas, as outras criações e tudo que existe nesse vasto universo. Então, é o que nós chamamos de yin e yang. O yin, o lado preto, o lado sombrio, o lado escuro. É o vazio, é a sombra, é o abstrato, é o subjetivo, é o caos. Sempre na força feminina. E o yang é o lado branco, é a forma, é o calor, é a luz, é o lógico, é o objetivo, é a ordem. E sempre na força masculina. Aqui eu não falo de sexo, eu falo de gênero, que é o que existe no cosmos. Gênero, forças, com as suas características específicas. E a dualidade é uma das formas que a fonte, que a causa primária, que o racional superior, que Deus manifesta-se, onde o yang tende a se expandir, se afastar do centro, se tornar cada vez mais complexo, gerando variações, e o yin tende a se contrair, ir em direção à origem, ao centro, retornar à simplicidade da unidade. É a volta do filho pródigo, é o retorno do filho pródigo. O universo continua em expansão. Os mundos continuam sendo criados. O yin continua agindo, gerando caos. Todas as vezes que uma estrela explode, todas as vezes que ela destrói todo o seu séquito de planetas e de mundos que dependem dela, ela gera o caos. É o yin agindo. E todas as vezes que uma consciência, uma única consciência, desperta, ela está fazendo o caminho inverso, voltando para o centro, para a unidade, para a simplicidade. E um dia, quando o seu eu superior se manifestar na essência crística, você descobrirá que você é somente e tão somente o que a fonte te fez. Um átomo, nada mais do que isso. Um átomo. Um único átomo. Um único e indivisível átomo. Com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, com todo o amor, com toda a luz, com toda a paz que um átomo pode encerrar dentro de si. É uma semente, a semente da nossa leitura anterior. É uma semente. Todos somos sementes. Sementes das estrelas. Todos somos sementes. Estamos lançados aqui na Terra. Qual é a função da semente, onde quer que ela seja lançada? Germinar. E para germinar, ela tem que vencer o quê? Os detritos que estão sobre ela. A sujeira que está sobre ela. O peso do solo que está sobre ela. A escuridão que a envolve. A solidão.
que prescinde esse necessário tempo no deserto. Mas se ela desperta, se ela germina, ela busca a luz. E quando ela começa o seu processo de busca pela luz, ela não olha para os detritos, não sente o peso do solo sobre ela, esquece a sua solidão e vai firme no foco, o foco que eu tenho falado para vocês, em direção à luz. E quando ela alcança a luz, aí ela cresce rapidamente, se fortalece. E qual é o destino dessa semente? Tornar-se árvore, um carvalho, um baobá, uma gameleira? O destino da semente é tornar-se semente. E ela vai ser germinada em outro solo, em outro tempo, em outro mundo, em outra casa. Porque na casa do Pai existem muitas moradas. Vocês gostam de usar essa palavra. Somos, por essência, espírito, energia, luz. Contudo, nós fixamos nossa atenção prioritariamente no quê? Na matéria, no tangível. Por quê? Porque é mais fácil a percepção. Eu pego, o tato me dá percepção da forma, eu sinto o olfato, o paladar, eu vejo, eu ouço. Para mim é mais cômodo, muito mais fácil. É esse comodismo ao mundo das formas, quase que exclusiva da humanidade como um todo, é que afasta o homem daquilo que é real, que é eterno e que é o mais importante, que ele é um fluxo de energia passando por uma experiência na matéria, e não o contrário. E não o contrário. Então, entre a matéria e esse fluxo de energia, é impossível que haja dissociação. Ao longo do seu desenvolvimento, esses dois se completam. Eles se completam. Então, o que existe? A primeira coisa a desmistificar na teoria, que começou com Descartes, porque Descartes foi o primeiro a falar em dualidade, e depois outros filósofos vêm aí com as suas teorias, Kant e tantos outros. A primeira coisa a se considerar é que energia, alma, espírito e corpo não são duais. Não são opostos, são polaridades. É preciso entender isso. E é por isso que nós partimos do princípio da polaridade de Hermes poder explicar isso de uma forma em que todos vocês compreendam, sem que tenhamos que esbarrar nos princípios filosóficos complexos que traria confusão. Vocês ficariam aí aéreos, sem entender, e eu não conseguiria transmitir o que eu quero transmitir para vocês. Então, prestem atenção no que eu estou falando. Olhem todos para mim. Abram essas janelinhas aí, que não me interessa saber se você está andando de um lado para o outro, se você está dando comida para o cachorro. Abram essas janelas e olhem para mim um pouquinho. Prestem atenção no que eu estou falando aqui. Dualidade é a sua visão distorcida das coisas, dividida. É a sua visão dividida do mundo e da realidade.
Isso é dualidade. Polaridade é a percepção que você tem de que tudo é uma coisa só. Uma coisa só, que pode ser observada de um extremo ao outro. Segundo Hermes, tudo dentro deste princípio é duplo. Ele tem duas pontas. Tudo tem dois polos. O igual e o desigual são a mesma coisa. São os avessos, é o côncavo e o convexo. Os opostos são idênticos em natureza. O que os difere? Os graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades nesse mundo dual são meias verdades, porque qual é a verdade inteira? É a unidade. E tudo que é um paradoxo, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Essa é a grande verdade. Então, os extremos se tocam. Nós já trouxemos o exemplo do frio e do calor. São opostos. Um frio de 40 graus negativos na América é um inferno para um calor de 40 graus na cidade de Cuiabá. E vice-versa. Mas eu estou dizendo que frio e calor é a mesma coisa. E o que há diferente entre eles consiste simplesmente na variação de graus. Tanto é que para a ciência não há o frio, há a variação do calor. O grau do calor. E eu disse para vocês, onde que termina o calor e onde que começa o frio? Alguém me respondeu que na escala de Celsius era o 0. E não é. Porque grau e calor não se mede dessa forma. A ciência encontrou uma forma de metrificar, mas não é o real. Por quê? Porque alguém, como eu disse para vocês, alguém que mora na Sibéria, a percepção de frio dele é diferente de alguém que mora nos trópicos. Então, se você trouxer um esquimó para a cidade do Rio de Janeiro, ele vai morrer. Ele vai morrer, com certeza. Se não passar por um processo de adaptação, ele vai morrer. Outra coisa, o 0 grau para o esquimó representa o quê? O verão. Um calor insuportável. Então, 0 não pode ser a divisão correta, exata, entre frio e calor. Da mesma forma como 0 grau para alguém que mora no Cuiabá é um frio de nevasca. O fone dela? Então, o 0 não pode representar também... Se ela não... todo mundo com a câmera desligada, é? Ele não pode, então, considerar o 0 como sendo essa divisão de linhas. Então, pensem comigo. Onde começa a luz e termina a escuridão? Onde? Vocês têm um exemplo muito claro, gente. Na própria literatura de André Luiz, vocês estão na crosta. A crosta tem luz. O mais profundo do umbral é a escuridão total. E o que tem entre o mais profundo e a crosta? A zona umbralina, que é o quê? Intermediária. E olha, a dica que André Luiz já dá para vocês. Mesmo na zona umbralina, as gradações são imensas. São imensas. São tão grandes que o extremo dessa zona
termina nos portais, nos portões do Ministério da Retificação. Sai-se do Ministério da Retificação do nosso lar direto para essa zona. Mas o Papa Gregório estagiava num mais profundo dessa região. E no livro Libertação, André Luiz faz a descrição exata dessa incursão que ele faz, dessa excursão que ele faz a essa zona. Então, onde que começa e onde que termina a luz e a sombra? Nós precisamos entender essa polaridade. Olhem a chama dessa vela. Se você permanecer num quarto escuro com um único pontinho de luz, por mínimo que seja, ele faz a transição entre a escuridão e a luz. Se você sair essa madrugada para observar o nascer do sol, você vai perceber que não existe um momento em que ele é todo escuro e um momento em que ele está claro totalmente. Então, a meia-noite é o auge em que a luz está distante. À meia-noite 1, o dia começa a clarear, ainda que você não perceba. Já começa a ver a incursão da luz na escuridão. Então, o próprio planeta Terra é um exemplo dessa polaridade. E ele é um mundo, né, que tem que ter essa dualidade, né? A sombra vai estar sempre presente. Por quê? Porque ele é um mundo tridimensional. É necessário, gente, para quem estudou aí física, o nosso próprio cientista mal-humorado aí, o João Pedro, ele sabe que há necessidade neste mundo de luz e sombra. Por quê? Porque é um mundo tridimensional. É uma condição desse mundo tridimensional que haja luz e sombra, que são os elementos básicos para produzir o efeito do volume nos objetos, porque senão você seria o quê? Achatado. Carl Sagan faz uma explicação interessante de um mundo bidimensional. Um mundo unidimensional seria uma linha. Então, vocês vivem num mundo tridimensional. Tem que ter luz e sombra. Faz parte dessa condição. E aí eu quero lembrar vocês o seguinte. Por que eu estou dizendo isso? Eu escuto alguns de vocês, direto ou indiretamente, dizendo assim: eu estou tentando crescer, aprender. Mas cada vez que eu subo um degrau, surge alguma coisa e me derruba 7. Cada vez que eu estou tentando melhorar, vem uma situação que me joga no chão. Quanto maior for a tua luz, maior será a tua sombra. Não tem como fugir disso. Mas quanto maior for o teu entendimento, maior é a sua condição de permanecer luz e de não se diminuir diante da sombra. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. O que Jesus viu no deserto? O que Jesus viu no deserto? Um lugar de intensa luz, de intensa iluminação. O que ele viu? A sua sombra. Ele percebe a sua sombra. Ele lembra que um dia a sua consciência viveu num mundo tridimensional e que a sua consciência vivia
sob o jugo da dualidade. É isso que aconteceu no deserto. O Filho do Homem recordando os estágios conscienciais pelos quais ele passou até tornar-se consciência absoluta, consciência crística. Não é nada daquilo do diabo que veio tentar. O diabo é cada um de vocês. Eu já falei isso para vocês. Cada um de vocês é um Lúcifer, um anjo caído da estrela. Um anjo que precisa lembrar que é luz, porque Lúcifer significa luz. A igreja é que pegou essas verdades e escreveu como ela queria, de acordo com seus interesses. Agora está chegando o momento em que ela tem, se não crucificarem o novo Papa, está chegando o momento em que ela tem que rever as suas verdades. Então, os opostos são apenas extremos de uma mesma escala, diferenciados por graus distintos de vibração. A maldade existe em você? Existe. Qual é o grau dessa maldade? Bom, um dia, nas suas vidas paralelas, esse grau foi muito elevado. Provavelmente você roubou, provavelmente você matou, provavelmente você martirizou, provavelmente você fez muito mal. Qual é o grau que está hoje? Hoje, provavelmente, está num grau mental. Você pensa, mas não faz. Qual é o grau que você precisa chegar? Nem pensar. O mal deixou de existir? Não. A bondade tornou-se um grau maior que o grau da maldade. É isso. E como que eu faço isso? Pela força da mente. Pelo trabalho contínuo. Da mesma forma como o ódio é uma polaridade extrema do amor. É o mesmo amor. E quem você odeia hoje, quem você está ressentido, quem você está com muita mágoa, eu sinto muito em te dizer, mas é o seu amor de amanhã. Porque é a lei. Não se foge da lei divina. É o que vocês estão estudando aos domingos. Percebam isso. O bem e o mal que vocês estão estudando. Não há criatura, não estou falando de humanidade, não há criatura que viva fora da lei. Então, é preciso que você amplie a polaridade do amor para que gradativamente diminua o quê? A polaridade do ódio, da raiva. E ainda assim, com uma polaridade de amor tão elevada, Yoshua manifesta ira no templo. Manifesta indignação com a própria mãe e os irmãos. Então, é necessário que todos nós tenhamos consciência do que trazemos dentro de nós. Qual é a nossa bagagem? Como eu disse inicialmente, o pensamento não é a sua mente, é um hóspede da sua mente. Que tipo de pensamento você está hospedando? Você está dando guarida para que tipo de energia? Qual é o seu esforço em selecionar esses hóspedes? Isso que é interessante de notar. Então, todas as vibrações de ódio serão
um dia, inevitavelmente, diminuídas em relação à polaridade do amor. Por quê? Porque o ódio é simplesmente o amor esquecido do que ele é. Enfermo, doente. E eu posso fazer essa transmutação dentro da minha mente. Eu posso fazer isso. Eu posso mudar essa polaridade. Isso é uma coisa que cada ser humano é dotado de sabedoria, de conhecimento para fazer. O que ele não é dotado é de boa vontade. Ele é cômodo. Quando você tem esse conhecimento desse princípio da polaridade, né, ele pode te ajudar a se modificar e modificar até os que estão à sua volta. Que a partir do momento em que você não foca nos extremos, você não sofre. E aí você vai o quê? Aplacando esse id impetuoso que você tem. Então, é possível realizar essa alquimia. É possível transformar os pensamentos. Quando vocês falam tanto em reforma íntima é isso aí, é essa transmutação de polaridade. É essa alquimia mental. É você pegar algo que não está bom, algo que está podre, algo que está ruim, e transformar isso, dar brilho a isso. Agora, prestem atenção. Você é um ser humano dotado de razão, dotado de sentimentos, com o princípio divino instalado dentro de você. Quem vai te ajudar a fazer essa alquimia mental? É Deus? São os Ebes? São os seus santos, os seus guias? Não, ninguém vai te ajudar a fazer isso, meu amigo. Ninguém. Nem eu e ninguém. Você tem que dar o primeiro passo. Levantar da cadeira, sacudir a poeira, levantar a cabeça e dar o primeiro passo. Vai doer para dar o primeiro passo? Vai. Porque sair da zona de conforto é complicado, é doloroso. Vai doer o segundo passo? Vai. No terceiro, você começa a acostumar. No quarto, você já não sente tanto. No quinto, já virou um hábito. No sexto, você já faz naturalmente. Então, é uma questão de quê? De boa vontade, de disciplina, de foco. Cada um está no momento, a gente respeita isso. Nós entendemos. Não temos pressa. Cada um anda com o passo que lhe é próprio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm nas mãos de vocês, todos vocês, têm nas mãos de vocês o poder de fazer essa alquimia, essa transmutação, essa transformação. E lembrando o que vocês já estudaram, são chegados os tempos. O tempo é esse. Não dá mais para você esperar outra consciência numa outra vida paralela para fazer. Agora é o momento mais importante de todas as suas existências paralelas. A sua mente, tanto quanto todos os metais, todos os elementos, todos, eles podem ser transmutados de estado em estado. Olha o carvão. Observa o carvão mineral. De condição em condição, de estado em estado, de polo a polo, ele se transforma de carvão mineral em quê? Em brilhante. Então, pense comigo. Todo sistema
só vai funcionar se ele for alimentado. Lembra do nosso encontro em que eu exemplifiquei a vocês que a consciência era um HD, né? Que precisava ser alimentado e que a unidade é a grande nuvem, onde todos esses HDs são armazenados. Lembram-se dessa comparação? Agora pensem comigo, como que você seria se você não tivesse tido todas as experiências proporcionadas por aquele ego horrível que você queria suplantar? Se você não tivesse conhecido a virtude de viver num mundo tridimensional cheio de dualidades, com a opção de fazer escolhas boas e escolhas ruins, como que você seria hoje se você tivesse conhecido só o branco, só a luz, só o amor, só o bem, só o que é correto? Que tipo de conhecimento você teria acumulado sem essas experiências que lhe foram proporcionadas por esse mundo dual, primitivo, de provas e expiações? Foram essas experiências, foram esses erros que te trouxeram até aqui, que te tornaram quem você é. As duas faces de uma mesma moeda. Duas forças opostas, mas que se encontram, que se tornam uma. Essa é a grande diferença. O que faz desse mundo, essa experiência maravilhosa, é a compreensão de que justamente essa natureza dual é possível, através dela, obter todo o conhecimento necessário para se viver na unidade. Não é necessário sufocar o ego. Não é necessário fugir da dualidade para aprender. O que você precisa aprender é a identificar o mundo real do mundo ilusório. Isso sim é uma dualidade perigosa. O que é verdadeiro do que não é verdadeiro, do que é ilusão. Então, a todos vocês que estão aqui, se todos estão aqui, porque vocês hoje se tornaram buscadores, porque vocês hoje estão no processo daquela semente que foi lançada ao solo, que ficou muito tempo adormecida na escuridão, com um punhado de detrito por cima, mas que agora despertou, está germinando. Então, você que está nessa condição, que quer evoluir, que quer ascender, repense os seus pensamentos, repense os seus conceitos, repense suas atitudes, antes que você permaneça cego por essa ilusão criada por você. Siga sempre no caminho do meio. O que é seguir no caminho do meio? É viver em compaixão. O que é viver em compaixão? É colocar-se sempre no lugar do outro. Sempre no lugar do outro. Buscando sua própria luz, iluminando o caminho por onde você passa. Isso é que é despertar. Ao invés de você desejar sair da dualidade, busque a sua própria compreensão sobre os aspectos que te tornam a imagem e semelhança do seu Criador, porque não é a aparência que te torna igual ao seu Criador. São os aspectos que te tornam humano. É isso que você se assemelha ao teu Criador. A partir de agora, escolha as experiências que ajudarão a sua consciência a permanecer na luz.
Escolha as experiências que te trarão paz. Não minta, não engane, não traia você. Não minta para você, não se engane, não se traia. E em fazendo isso por você, faça isso pelo outro também. Isso é a sua essência. É a essência humana. É o caminho do meio. Se você tem medo de perder esse referencial, é só você buscar sempre o caminho mais difícil. O caminho do meio. Porque esse é o caminho que vai te levar à luz. O caminho do mundo está cheio de armadilhas, de ciladas. De repente você recebe um convite para ocupar um cargo muito elevado, mas que foi tirado de outro injustamente, oferecido a você para que você compactue de decisões escusas, delituosas. E você acha que você está sendo honesto porque você não está roubando e porque você não está matando. Então, é essas coisas que a gente precisa aprender a escolher o caminho do meio. Trabalhe sempre na polaridade e não na dualidade. Foque sempre no lado bom das coisas e não no oposto, porque o oposto vai gerar sempre o desequilíbrio, ainda que ele seja passageiro. Lide com tranquilidade com as suas frustrações, com seus obstáculos, com seus problemas, com as suas dores, com as suas fobias. Lembrando que tudo passa. Tudo passa. A roda da fortuna. Tudo é cíclico. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Você volta para cima, você volta para baixo. Tudo passa. A felicidade é passageira e ela volta. A alegria é passageira e ela volta. A tristeza é passageira e ela volta. A dor é passageira e ela volta. Tudo é cíclico, tudo passa. Não foque nos momentos ruins. Foque na luz. Porque é exatamente por não saber lidar com a dualidade que o homem cria esses quadros irreais e gosta de permanecer nele. Como se fosse um instrumento desafinado de uma orquestra. Qual é a saída para o dualismo? É a busca do conhecimento. Deixar de lado as crenças limitantes, as culturas ultrapassadas, os preconceitos e os preceitos sociais, os dogmas, a cultura imposta que você nem conhece a origem, nem sabe porque ela foi transmitida para você. Ou então qualquer outro elemento que possa te impedir de acessar o conhecimento profundo. Quando você vai conquistando o conhecimento, você vai se libertando pouco a pouco. Você vai saindo da escravidão, dessa servidão que te aprisiona. Porque a Matrix vai sempre tentar te manter preso dentro dessa gaiola de ouro que ela criou para você. Você vai agradecer por ser escravo dela. Mas o filho pródigo que está no seu despertar, ele não aceita mais essa condição. Ele quer seguir, ainda que o caminho tenha pedras. Então, o equilíbrio é fundamental para domar essas duas polaridades dentro de cada um. É a guerra entre a luz e a sombra, entre a maldade e o bem.
É a dualidade em forma de intenção. É a paz e a guerra em forma de canção. E só os fortes permanecerão em equilíbrio. Só os fortes permanecerão em equilíbrio. Os demais continuarão sendo vítimas, cada vez mais, de depressões, de angústias, de ansiedades, de síndromes do pânico, lamentando a própria vida, lamentando a condição em que está, esquecido que você assinou com tinta de ouro o seu projeto para essa existência atual com tudo que está aí. Eu só queria te lembrar que você rezou para tudo isso que você tem. Você pediu muito tudo isso que está ao seu dispor. Foi escolha sua. Então, viva da melhor maneira possível. Conserte aquilo que está quebrado. Restaure aquilo que está arranhado. Opte por viver bem, por viver em paz, por viver na luz. Chega de permanecer na escuridão. Isso não é um conselho. Isso é uma constatação. Eu não posso fazer escolha por nenhum de vocês. Cada um de vocês detém o bem mais precioso do seu princípio inteligente, que é o livre-arbítrio. Você pode escolher entre permanecer doente ou buscar a cura. Você pode permanecer reclamando da sua vida ou se levantar e buscar uma transformação. Eu só queria dizer a vocês que todas as vezes que vocês tomam uma decisão para o bem, o universo se abre em luz sobre vocês. Ele aplaude, ele abre todas as comportas desse vasto almoxarifado para poder proporcionar a vocês as condições de que aquilo se concretize. Mas ninguém para ficar escutando lamentação indefinida, choro indefinido. Nós respeitamos o sofrimento de cada um. Nós orientamos, nós consolamos, nós mostramos o caminho para a solução. Agora, vocês acham que nós podemos parar o nosso trabalho para ficar passando a mão na cabeça indefinidamente daquele que tem prazer em permanecer lamentando, chorando, que não tem o menor esforço, não tem a menor vontade de se levantar e de caminhar com as próprias pernas? Aqui no planeta, são quase 8 bi para a gente poder dar assistência. Quem que a gente vai puxar primeiro? Aqueles que a gente enxerga. Quais são os que nós enxergamos? O que emite algum tipo de luz? Porque eu não vejo formas. Eu não vejo se o seu rosto é bonitinho ou não. Eu vejo o fluxo de fótons que os seus chakras emitem. É isso que eu identifico. Se é mais ou se é menos. Os tons de cada cor. Então, são esses que nós vamos puxar. Sempre. A fonte não criou ninguém para a pobreza, para a miséria, para a doença, para o câncer, para a droga, para o alcoolismo, para a depressão. Vocês acham que vocês foram criados para isso?
Vocês foram criados para a luz, para a prosperidade, para a abundância sem fim, para a fartura, em todos os níveis, de saúde, de paz, de amor, de relacionamentos, de tudo. É só saber escolher, tomar as decisões acertadas. E não são fáceis, é isso que eu estou falando. Demanda esforço próprio de cada um. Todos têm vivido dias muito intensos. O planeta passa por transformações imensas, algumas perceptíveis, outras nem tanto, porque elas se processam de dentro para fora, e não de fora para dentro. Isso é uma coisa que vocês precisam prestar atenção. O planeta está se modificando de dentro para fora. E essas energias que estão fazendo com que essas modificações ocorram, passam pelos seus corpos. Passa pelo seu DNA. Todos vocês tiveram processos de ajustamento de DNA enquanto conectados na matéria. Isso foi doloroso. O cansaço extremo, a sensação de alheamento, de solidão, de desajuste, a insônia, a inapetência, enjoos. Tudo isso é efeito colateral desses ajustes que foram feitos. Mas para que foram feitos? Porque eles eram necessários para que vocês pudessem suportar todo esse estado de coisas. Agora é com vocês. Nós estamos aqui para orientar. Como eu disse um dia, não estamos aqui para carregar ninguém. Ninguém. Nós orientamos e mostramos o caminho. Cada um vai se quiser. Segue se desejar. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei, eu tenho certeza para onde eu estou indo. Eu sempre vou onde há luz. Eu estou mostrando para vocês o caminho por onde eu vou. Quem quiser, venha comigo. Me siga. Mas eu não vou levar ninguém carregando nos braços. Isso foi Yoshua que fez. Ele semeou. Eu vim colher. Essa é a diferença. E tenho dito. E câmbio final. Boa noite a todos.